E olá, que tal? Esse é o programa do Olá, que tal no Tendência Litoral. Tudo tranquilo, pessoal? Mais uma vez, uma boa noite, um bom feriado a todos na segunda-feira, tá? Hoje, o Olá, que tal é um programa solo. Hoje sou só eu, por isso que é solo, tá? Semana que vem teremos já convidados, né? Já até vou adiantar, semana que vem teremos a participação do professor Ranir, professor de História e professor da rede pública estadual. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de como está a educação, como está o ensino, né? E vamos fazer algumas considerações a respeito disso. Mas hoje, pessoal, o que me traz, e o programa hoje me traz aqui, nas últimas entrevistas que nós fizemos, principalmente com o pessoal dos idiomas, né? Então nós fizemos entrevista com o professor Rafael Dupont, recapitulando, fizemos entrevista com o professor Diego Marques de espanhol, professor Rafael Dupont de inglês, professor Diego Marques de espanhol, professor Daniel Marques de português e inglês, né? Então trouxemos aí algumas nuances e algumas preocupações que nós carregamos ao longo do tempo, né? E hoje o tema do programa vai ser muito importante e relevante, tá? Porque nós vivemos uma era muito importante, que é a era dos concursos públicos, né? Ao longo dos programas, ultimamente, nós temos pincelado algumas coisas, né? Temos falado sobre a importância dos idiomas como um todo, né? Com o professor Diego Marques, no espanhol, falamos muito da questão cultural, né? Então, a gente não aprende só a língua pela língua. Ah, eu vou aprender espanhol, vou aprender inglês, vou aprender russo, chinês, chinês mandarim, chinês cantonês, né? Não. Junto com o idioma, eu carrego justamente a questão da cultura que vem por trás. Né? Isso foi exaustivamente trabalhado por nós nos últimos tempos. Pois bem, hoje eu vou segmentar um pouquinho essa história. O que é que eu vou fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar e vamos conversar um pouquinho sobre a presença da língua estrangeira em concursos públicos de monta, de relevância. Pessoal, eu vou começar por uma coisa bem simples, depois eu vou subindo um pouquinho nos graus de dificuldade. Então eu vou começar não menos difícil, mas uma prova diferente, que é a prova do Enem. Tá? Com o professor Daniel Marques, na semana passada, nós chegamos a conversar um pouquinho sobre as questões que envolviam a importância da língua estrangeira na prova do Enem. Né? Então, vocês sabem que a prova do Enem ela é dividida por áreas de conhecimento. A prova de língua estrangeira ela fica justamente na área de linguagens. Né? Então, a gente tem as linguagens. Então, tem a prova de português, de literatura, né? Literatura brasileira, e aí tu tens a prova de língua estrangeira, que tem uma vantagem de ser uma prova única. Né? Ela é uma prova única porque ela é uma prova pura dentro da prova de linguagens. A gente sabe que o Enem ele tem uma pegada pedagógica diferente. Né? O Enem ele tem uma pegada pedagógica um pouco mais interpretativa, né? que confere, né? Que é baseada lá no SAT norte-americano. Né? O Enem é baseado no SAT norte-americano, que é uma prova interpretativa, né? Uma prova onde o aluno é avaliado principalmente na sua capacidade interpretativa. Tá? A prova de língua estrangeira, ela não é diferente nesse sentido. Tá? Nós percebemos, em diferença a outros vestibulares, por assim dizer, uma ausência das questões diretas de gramática. Tá? Mas, Daniel, então quer dizer que não cai gramática na prova do Enem? Não é bem assim. Na verdade, gramática cai, mas não de uma forma direta, e sim de uma forma colateral. Mas, Daniel, como é que cai em prova gramática colateral? É muito simples, né? Para tu poder responder aquilo, tu precisas entender um pouquinho de gramática. É simples. Vou te dar um exemplo muito clássico, tá? Nós temos em espanhol um tempo verbal chamado pretérito perfecto compuesto. O pretérito perfecto compuesto é um tempo verbal
que ele é composto, como diz o nome, por um verbo, que é o verbo haver no presente, mais um segundo verbo, que é o verbo principal conjugado no particípio. Então, é o popular em espanhol o ha comido, que significa comeu, ha bebido, que significa bebeu, ha estudiado, que significa estudou, e assim por diante. Tá? Bom, mas Daniel, onde é que entra a questão específica do Enem nisso? A questão específica do Enem entra nisso a partir do momento em que eu leio a expressão ha comido, por exemplo, e eu entendo que ela não é tem comido, mas ela significa comeu. Então, se eu digo Juanito ha comido pizza, a tradução da frase é Juanito comeu pizza. Não ele tem comido pizza. Mas, Daniel, qual é a principal diferença? A principal diferença é que o tem comido é uma ação presente, porque se eu tenho comido pizza, é porque eu ainda como pizza. A partir do momento em que o pretérito perfeito composto, não. A ação, ela está encerrada. É uma ação acabada. Simples assim. Então, é assim que o Enem vai nos cobrar a gramática. De uma forma completamente colateral. Mas que eu preciso, ele vai me colocar em situações onde eu preciso saber. Vale a mesma coisa para a língua inglesa. Exatamente a mesma coisa para a língua inglesa. Na língua inglesa, a gente tem usos de expressões, usos de gramática, né? Usos de preposições, aonde a gente vai ter que saber resolver aquilo para poder entender a prova. E aí entra a importância de eu saber inglês e espanhol, ou inglês ou espanhol. O ideal, como vocês, se vocês têm acompanhado nossos programas, vocês vão perceber que o ideal e o importante é que nós tenhamos sempre as duas línguas. Eu tenho que ser conhecedor dos dois idiomas. Isso é fundamental, pessoal. É muito importante. Mas, se eu tiver que optar, que eu opte por um ou por outro. Tem que optar por um ou por outro, mas que eu me dedique ao conhecimento deste idioma. Por quê? O que as pessoas e as bancas de concurso têm se dado conta? Têm se dado conta justamente de que línguas estrangeiras separam o joio do trigo. Porque o que nós temos hoje em dia? A prova do Enem, por exemplo, é uma prova fundamental, principalmente para quem quer fazer medicina e outras universidades, mas eu vou ficar agora, vou me focar um pouquinho no vestibular dos mais difíceis de todo o Brasil para qualquer universidade, que é o vestibular para medicina. Né? É extremamente concorrido, é extremamente complicado, aonde hoje em dia nós chegamos a um nível em que nós não temos alunos ruins, nós temos alunos menos bons. Claro que eu me refiro naqueles alunos que chegam ao funil final. Mas tem uma coisa que ainda é importante. A língua estrangeira. A língua estrangeira ainda consegue ser um critério de aprovação ou reprovação. Na prova do Enem, isso acontece menos porque, como nós temos 45 questões na prova de linguagens, tu tem só 5 questões que são da prova de línguas. É um número muito reduzido ainda. Então, o prejuízo de eu errar todas as questões de idiomas, ele é muito baixo. Mas se eu, por exemplo, me focar numa prova de vestibular como a prova de vestibular da URGS, aonde eu tenho 25 questões de língua estrangeira, ou inglês ou espanhol, e na URGS eu ainda posso optar pelo italiano, pelo alemão e pelo francês. Tá? Aí entra uma outra jogada. Por quê? Porque a URGS, diferentemente do Enem, ele aborda questões de gramática pura. Aí a coisa se torna mais embaixo. O furo é mais embaixo. Tanto é que eu costumava fazer uma palestra, geralmente na primeira aula de língua estrangeira, porque quando o aluno chega numa prova para concurso, eu vou começar agora pela prova do vestibular, mas depois nós vamos partindo e vamos pulando para outras provas de concurso, tá? Mas quando um aluno chega para uma prova de concurso, ele tem que optar por espanhol ou por inglês, muitas vezes ele lembra do seguinte, eu fiz
inglês durante meu ensino médio todo. E aí nós caímos num erro fundamental. Qual é o erro fundamental? Eu fiz inglês a minha vida toda, no ensino médio, mas muitas vezes, em muitas escolas, a gente entende que, infelizmente, o nível do idioma não é bom. Então, nas escolas, em algumas escolas, isso, graças a Deus, vem mudando ao longo do tempo, né? Eu quero já até mandar um parabéns aqui para a professora de inglês do meu filho, no Cândido, que é uma pessoa fantástica, né? Tá tentando trabalhar aqui na escola Cândido de Tramandaí, né? Que tenta trabalhar de uma forma diferente, tenta trazer coisas novas, né? E isso está mudando, graças a Deus. Mas em muitas escolas ainda nós ficamos naquela história verbo to be. Então o cara está lá no ensino fundamental, o cara viu o verbo to be. Daí ele muda para o ensino médio, ele acha que ele vai mudar e ele continua vendo o verbo to be. Né? Aí chega no terceiro ano, ele vê o verbo to be no passado. E aí eu vou fazer uma prova de concurso público. E numa prova de concurso público eu não vou ser inquirido sobre o verbo to be. Eu vou ser perguntado sobre coisas muito mais complexas. E aí o cara escolhe o inglês porque ele acha que ele vai conseguir resolver a prova, e ele vai lá e toma um tufo e ele é eliminado do concurso na prova de inglês. Isso acontece muito, pessoal, na prova da URGS, por exemplo, nesse vestibular da URGS, onde as pessoas elas tendem a subestimar a língua estrangeira. Ah, eu vou dedicar minhas horas de estudo a matemática, a física, a química, vou estudar minhas horas de estudo a biologia, a português, a redação, mas se der tempo, eu vou estudar a língua estrangeira. Quando, na verdade, a língua estrangeira é a terceira disciplina que mais reprova em concursos, no caso específico da URGS. Perdendo para geografia, vejam que coisa, geografia, tá? Que é a primeira que mais reprova. Então, a gente tem uma necessidade ímpar de aprender idiomas. Tá? Isso na prova da URGS. Vamos para uma prova menos, um pouquinho diferente. Vamos para a prova da ESA, Escola Superior de Sargentos. Tá? A prova da ESA, há 3 anos atrás, inseriu a prova de inglês. 5 questões de inglês, só que com um detalhe. Tu é obrigado a acertar uma para não ser eliminado. E aí entra a questão de saber o idioma. Aqui na prova da ESA não existe uma opção. Eu sou obrigado a fazer inglês, não tenho a opção do espanhol. Nós ali no curso Alternativas Preparatórias em Tramandaí, um beijo para Fábio Alguins e pro Fábio Alguins, né? Nós preparamos para a ESA. Né? Tenho a honra de trabalhar com eles. E nós preparamos para a ESA. E eu tive a honra de preparar uma turma em inglês. E foi um projeto para mim desafiador, porque a turma que eu trabalhei era uma turma completamente que não tinha contato com a língua inglesa. Então, nós fizemos um trabalho ali de 7 meses de construção do idioma inglês, né, com eles. E como é que nós fizemos isso? Partimos do princípio da prova. A prova foi o nosso referencial. O que a prova cobra? Né? Então, quando a gente vai partir para um concurso público, isso tem uma coisa que tem que ficar muito importante, nós não vamos aprender o idioma. Nós vamos aprender a resolver a prova daquele determinado idioma. Tá? Então, a gente passa a estudar um espanhol ou um inglês que ele fica em nível estrutural, ou seja, nós ensinamos o aluno a ler, nós ensinamos as habilidades de interpretação para que o aluno possa se credenciar a responder ali das 5 perguntas, 2, 3, né? E não ser eliminado por consequência. Então, a gente tem essa obrigatoriedade, né, de estudar inglês. Nós já falamos sobre isso, né? Infelizmente, a gente não tem essa cultura no Brasil ainda de idiomas, né? E por não ter essa cultura, as provas de concurso estão pedindo isso, né?
Então, o aluno, os cursos preparatórios se tornaram cursos onde a gente pode, obviamente, preparar esse aluno para essa prova de uma forma eficaz e competente. Tá? Mas o aluno tem que saber que para concurso público ele não vai saber o idioma. Pelo menos para esse tipo de concurso público, para esse nível de concurso público, é o concurso público da ESA. Tá? Um outro concurso público que tem pedido agora um pouco de língua estrangeira é a PRF. A PRF, em 2020, né, fez um concurso público, justamente, 2021, perdão, visando o acesso à Polícia Rodoviária Federal, e uma das coisas que entrou foi a língua estrangeira. Tá? Pela primeira vez, a língua estrangeira foi cobrada. Espanhol ou inglês. O aluno poderia optar entre os dois idiomas. Isso é fantástico. Quando o aluno pode optar, é melhor. Né? O que acontece? É uma prova muito parecida com a prova do Enem. É uma prova interpretativa, né? Um texto único, grande, né? De fonte, qualquer fonte de referência em espanhola. Ou seja, quando me refiro a isso, eu digo que pode ser um texto que vem da Espanha, que vem da Argentina, que vem do Uruguai, do Chile, de qualquer país de fala hispânica, tá? E o concurso da PRF é um concurso que é muito disputado porque é uma carreira interessante, né? Então, quando o espanhol e o inglês surgiram para esse concurso, a gente teve um grande número de alunos estudando a língua estrangeira por fora, né? Justamente preparando para essa prova. Nós, né, e aqui vai meu abraço ao curso Quebrando as Bancas, né? Curso Quebrando as Bancas, que é um curso especializado em Polícia Rodoviária, em concursos para a Polícia Rodoviária Federal. Um abraço aí ao Luiz Krieger e ao Cleverson, né, e a todo o pessoal, toda a equipe do Quebrando as Bancas. Né? Tive a honra de trabalhar com eles, preparando o pessoal para a prova da PRF. Né? E é um concurso que está estourando, né? Justamente com a questão e a obrigatoriedade da língua estrangeira. Tá? Ou seja, se o aluno não souber espanhol ou inglês, o aluno não mais vai ser aprovado no concurso da PRF, a não ser que faça um curso, né? Muitos procuraram o Quebrando as Bancas para que a gente pudesse prepará-los. Nesse caso, eu especificamente tive essa honra de prepará-los na prova de espanhol. Meu amigo que estará eventualmente aqui, é uma questão de tempo, o Eduardo Folks, né, professor de inglês também, que também prepara no Quebrando as Bancas. Então, a gente vai atrás disso, né, para tentar deixar o aluno pronto. Tá? A prova da PRF, como eu te falei, é uma prova muito semelhante à prova do Enem, com um nível um pouco acima. Tá? Um nível de exigência de vocabulário. Bom, aí nós vamos partir para uma outra categoria de concurso público, que é auditor da Receita Federal. Como é um concurso em que o inicial também é muito alto, assim como na PRF, a prova de auditor para concurso, para a Receita Federal, é uma prova extremamente técnica. Ela aborda muitos temas, também é uma prova interpretativa, tem que se dizer isso, tá? É uma prova interpretativa, mas é uma prova que aborda temas técnicos e gramaticalmente específicos, como numerais, matéria de numerais. Esta semana, casualmente, não foi nada pensado, juro que não foi, no Instagram, eu publiquei uma série de dicas lá sobre matéria de numerais. Ainda falta a última dica que vai ao ar amanhã, tá? Amanhã, domingo, a dica estará já no meu Instagram, professor Daniel Esteve, olá, que tal? Tá? Então, lá estará a última dica de numerais. Mas numerais na prova, de auditor da Receita Federal é muito importante. Tá? Ou seja, eu vou ser auditor da Receita Federal. Pô, eu tenho que saber tem que saber idiomas. Tem que saber idiomas. Tá? Tem que saber idiomas. Então, mais um concurso em que as coisas elas simplesmente estão chegando longe. Mas aí, pessoal, a gente tem o top dos tops. Concurso de acesso à carreira diplomática. Um abraço ao pessoal do curso Diplomacia em Brasília,
tá? O que acontece? A prova do concurso público para acesso à carreira diplomática, ou seja, eu quero ser diplomata do Brasil. Eu tenho que fazer esse concurso público. É considerado o concurso público mais difícil de todos, tá? Mais difícil até mesmo que o vestibular para a medicina. Esse concurso público, ele tem 3 idiomas obrigatórios. O inglês, o espanhol e o francês. Mas o nível dele, aí é um nível hard. Por que é um nível hard? Porque eu preciso saber inglês, espanhol e francês de forma fluente. Porque eu sou obrigado a escrever em inglês, em francês e em espanhol. Eu sou obrigado a traduzir um texto em inglês, em francês e em espanhol. Não bastasse eu ter que saber o inglês e o espanhol, eu também tenho que saber o francês. Aí tu vai dizer assim, mas Daniel, por que o francês? Porque o francês, durante muitos anos, e ainda hoje, é considerado o idioma da diplomacia. Então, os diplomatas, eles usam o inglês, o espanhol ou o francês para se comunicar entre si. Né? Então, eu sou obrigado a conseguir ler, interpretar e escrever. E aí, no caso específico do espanhol, o espanhol ele se escreve como se fala. Ou seja, se eu sei escrever em espanhol, eu sei falar em espanhol. Então, o grau de conhecimento necessário que eu preciso de um idioma nesse concurso, ele chega a ser absurdo, ele é gigantesco. Tá? Então, pessoal, a grande questão aqui, e agora fazendo, né, nós partimos lá do Enem, saímos do Enem e fomos diretamente aí para outros concursos de outra relevância, né? Fica a dica. Se tu tá assistindo esse programa, eu já vou te dizer, nada é por acaso. Meu conselho, minha sugestão. Se tu pode, se tu tens as condições e principalmente a vontade, vai estudar idiomas. Conhecer idiomas é muito importante. Ele te dá uma outra perspectiva de mundo. Ele te dá uma outra perspectiva das culturas do mundo. Então, aprender idiomas é muito importante, inclusive para o teu futuro laboral, para o teu campo de trabalho. Tá? Hoje em dia, as pessoas, quando têm domínio de idiomas, elas ganham, elas são, enfim, elas têm vantagens em relação a outros candidatos. Portanto, repito, se tu está assistindo esse programa, não é por acaso. Vai preparar, vai aprender idiomas, tá? Com quem tu quiser e aonde tu quiser. Se for comigo, eu vou ficar feliz. Mas não puder, cara, procura um curso de idiomas, vai atrás e te especializa, vai longe, tá? Porque a coisa é importante e é legal, tá bem? Pessoal, esse foi o Olá Que Tal deste sábado à noite. Semana que vem vamos abordar um tema mais amplo, vamos sair um pouco dos idiomas e vamos abordar educação. E já para o outro sábado, daqui a 2 sábados, já estou adiantando, nós vamos falar muito, porque vai ser o sábado anterior à última parte da estreia de La Casa de Papel. Então a gente vai ter muito o que falar, vamos trazer cinema e vai ser um papo muito legal. Valeu, parceiro. Valeu, parceiros. Então é isso. Olá, que tal? Até a próxima. Bom feriado.